Sejam muito bem-vindos para o nosso vídeo de fechamento do mês de março, onde eu vou contar para vocês todos os livros, quadrinhos, filmes, jogos, séries, tudo que se passou aqui no mês de março do Pela Capa. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo logo depois da vinheta. Bem, gente, apesar de todas as leituras que eu fiz no mês de março terem sido muito boas, foram muito poucas. Inclusive menos do que eu já estava pouco dos meses passados. Então, mais uma vez, peço desculpas a vocês. Mas, no mês de março, consegui fazer a leitura de 2 livros. O primeiro deles foi aqui, O Grande Gatsby. É um livro fantástico, clássico, que eu adorei. Realmente, eu acho que ele está figurando aqui num dos livros favoritos da minha vida. Foi uma leitura extremamente fluida que me despertou muito interesse. Eu já tinha muita vontade de ler o livro por conta do filme, né? Que tem o DiCaprio, tem o Tobey Maguire, um elenco muito bacana. E o livro atendeu e surpreendeu acima das expectativas que eu tinha. A gente fez a leitura dele no nosso clube do livro do canal e todo mundo lá gostou também, foi uma coisa bem interessante. E, inclusive, faço o convite para vocês, caso ainda não façam parte do clube do livro, que o link vai estar aqui na descrição para vocês entrarem, é de graça, eu não cobro nada pelo Clube do Livro, e é algo que eu me orgulho muito aqui, que eu realmente quero incentivar todo mundo a participar e a gente poder fazer as leituras em conjunto. Então, uma das leituras foi O Grande Gatsby, e minha segunda leitura foi, na minha opinião, um dos grandes lançamentos do ano, que foi aqui O Estreito Caminho Entre Desejos, do Patrick Rothfuss, que é ninguém menos do que o autor de O Nome do Vento. O Nome do Vento, O Temor do Sábio, né? As Crônicas do Matador de Rei, né? É uma saga de fantasia extremamente aclamada. Só que tá sem final, né? A gente tem o volume 1, volume 2, a gente já teve um spin-off, que é A Música do Silêncio, que conta um pouquinho da história de uma personagem secundária do livro. E aqui temos mais um spin-off contando mais uma história sobre outro personagem secundário, o Bast. Esse livro daqui, ele podia ser até um pouco menor, mas felizmente a Arqueiro fez um acabamento muito bacana, com uma fonte bem grande, com ilustrações boas, espaçamentos bem grandes também, que ajudam a ler esse livro de uma forma muito rápida. Tem 180 páginas mais ou menos, mas tranquilamente você consegue ler ele em um dia. É um livro bem legal, a gente acompanha o Bast, né? Um personagem que a gente conhecia muito pouco sobre ele, lendo só O Nome do Vento e O Temor do Sábio, porque ele é um personagem que não está nas memórias do protagonista ainda. A gente sabe que ele vai entrar em algum momento ali na história, mas ele ainda não entrou. Ele é um personagem que aparece nos interlúdios que acontecem no presente da história, que é onde o Volt, que é o protagonista, está narrando os acontecimentos para um cronista. Então Bast, nesse tempo todo que a gente acompanha essa saga aí, ele é um personagem muito enigmático, e aqui a gente acaba conhecendo um pouco mais dele, o que é algo muito bem-vindo. Foi um livro que eu gostei bastante. Infelizmente, não é o terceiro volume, né, da saga, mas foi uma migalha muito bem-vinda desse grande universo que eu estou morrendo de saudade para ler mais e mais. Neste mês não tiveram quadrinhos, eu li mangás esse mês. O primeiro mangá que eu li foi este daqui, Sandland. É um mangá do nosso saudoso Akira Toriyama, que infelizmente não deixou muito recentemente. E ele é o mesmo autor de Dragon Ball, e aqui em Sandland ele tem uma história completamente paralela, não tem nada a ver com Dragon Ball isso daqui. Aqui a gente conhece primeiro esse mundo, né, que é um grande desertão, bem à la Mad Max mesmo, que tem um rei que controla todo o suprimento de água, e a água é um produto extremamente inflacionado. E os protagonistas dessa história aqui são um demônio, o Beelzebub, ele é o príncipe dos demônios, e um cara que ele é um xerife de uma vila pequena que está escutando alguns rumores sobre um lago que fica no sul desse mundo, chamado de Lago Fantasma, que acreditam que se achar esse lago eles vão poder ter uma fonte de água sem depender do rei e dos seus produtos extremamente inflacionados. Então sai o Beelzebub, esse cara e mais um assistente dele, nessa busca pela água. Eles saem num jipe, só que eles acabam deparando com vários monstros que acabam destruindo o veículo deles, então eles acabam conseguindo roubar um tanque, que foi exatamente o que inspirou o Toriyama a escrever essa obra daqui.
ele queria fazer uma história com tanques. E é engraçado que em entrevistas e tudo mais, ele até fala que se arrepende, porque chegou num ponto que os tanques eram tão detalhados que acabava dando muito trabalho para ele. Mas é uma história extremamente interessante. Aqui a gente tem várias viradas de mesa, apesar de ser um mangá em volume único, né? Mas tem muitas viradas, algumas coisas bem reflexivas também. É uma obra extremamente interessante e, felizmente, agora no dia 26 de abril, vai sair um jogo de videogame de Sandland. E eu tô curioso e animado para poder testar esse jogo. Eu sei que em breve vai sair um anime também de Sandland, que vai ser extremamente bem-vindo, porque é uma história interessantíssima. E o mundo de Sandland é um mundo que permite que a gente explore outras coisas dentro dele. Então, isso é uma bela recomendação. Eu vou fazer ainda pela Capa Express falando dele para vocês, que vai sair em breve. Mas o outro mangá que eu li foram 2 volumes de uma saga que eu tô relendo, na verdade, junto com meu amigo Rafael Calil. E são mangás que são bem interessantes, porque eu pensei que talvez eu não fosse gostar de reler, né? Porque eu vou estar com outra cabeça, mas apesar de ser extremamente bobo, é extremamente engraçado ainda, mesmo pra mim com quase 29 anos agora, né? Que é Love Hina. Eu já fiz a leitura do volume 1 e do volume 2. Love Hina conta a história de um cara que tá tentando passar na universidade. Ele acaba indo morar numa pensão de mulheres que era da avó dele, só que a avó dele tá viajando o mundo, fazendo um monte de coisa, deixa a pensão na mão dele e isso acaba gerando várias situações extremamente cômicas. Ele é um adolescente que teve pouquíssimo contato com garotas, então essa falta de tato social dele acaba fazendo várias situações muito engraçadas. E o corpo de personagens aqui, o corpo de protagonistas no geral mesmo, e personagens secundários, são muito interessantes, são personagens muito diferentes entre si. Então, cada vez que uma dessas personagens interage com o protagonista, gera alguma cena diferente. E aqui é basicamente um mangá de comédia romântica. A gente tem essa moça aqui na capa, que ela seria o principal interesse amoroso do protagonista, né? Só que é essa dinâmica bem inocente, bem de comédia romântica mesmo, é bem divertido, várias cenas cômicas, e se não me engano são 14 volumes, e eu planejo reler todos eles. E caso for de interesse de vocês têm que deixar aqui embaixo se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo depois falando sobre Love Hina no geral. Mas bem, essas foram todas as minhas leituras no mês de março, realmente foi pouquíssimo. Quero ver se agora no mês de abril eu consigo me redimir quanto a isso, porque, nossa gente, sério mesmo, eu tô passando por um período muito atribulado de trabalho, que tá me deixando quase sem tempo pra nada, e quando eu consigo tirar um tempo pra mim, a cabeça tá tão estressada, sei lá, que é difícil de concentrar. Com certeza vocês já devem ter passado por isso também aí. Mas eu tenho um compromisso aqui com vocês, então lerei mais nesse mês de abril, até porque nesse mês de abril é o mês do meu aniversário. Eu faço 29 anos agora, em 27 de abril. Então é um mês que eu quero fazer coisas diferentes, é um mês que eu quero ler coisas que eu tô afim de ler. E também vai ser o mês que a gente vai fazer a nossa 10ª leitura do Clube do Livro do canal. Eu já sugeri lá pro pessoal que a gente vai ler uma obra de Haruki Murakami, um autor que eu gosto pra caramba. A gente tá lá decidindo qual livro dele a gente vai ler ainda. Então, o mês de abril tá prometendo bastante, inclusive prometendo bastante vídeos, né? Eu tô devendo demais fazer os vídeos aqui do canal pra vocês e, mais uma vez, peço desculpas. Mas acreditem, estou fazendo o meu melhor. Mas essa semana, até porque eu vou ter um vídeo de unboxing, vai ter um vídeo de análise essa semana também. Vou ver se eu solto 3 vídeos essa semana contando com esse. Então, aguardem. Mas bem, músicas, não teve nenhuma música que se destacou muito pra mim nesse mês, então esse vai ser um segmento do vídeo que eu vou pular. Em questão de filmes, eu assisti o Duna 2. E eu gostei muito de Duna 2. Sério mesmo. Esse filme foi impressionante. Eu não sei se vocês já assistiram, mas isso me deixou tão no hype que eu até peguei os boxes aqui. Estão aqui atrás no vídeo agora, vão fazer parte do cenário. E eu tô muito animado para ler. O quanto antes, porque eu quero aproveitar esse hype do filme para poder ler os livros, né?
E eu já tive um amigo que leu o livro, ele gostou muito, falou que ele é bem complicadinho de ler. Mas eu já li Tolkien, né? Já li Senhor dos Anéis, já li o Silmarillion, então não vai ser Duna que vai me intimidar. Em questão de séries, eu assisti só a série dos X-Men, mas não a nova que tá saindo agora, a 97. Eu tô reassistindo aquela antigona, porque quando eu era criança eu só vi alguns episódios muito isolados. Então, antes de assistir essa X-Men 97, eu quero assistir as outras 5 temporadas. E eu já tô na segunda temporada agora. Devo concluir ela, sei lá, final de maio, talvez. Assistindo bem devagarinho. Mas tá bem legal, tá bem divertido. Surpreendentemente, a animação, os episódios, os roteiros, eles se seguram bem até hoje. É uma série bem interessante, os personagens são bem trabalhados. E é bem divertido, tô gostando bastante. Uma coisa diferente que eu vou falar pra vocês nesse vídeo é de que no mês de março eu consegui jogar videogame, olha só. Que nem eu expliquei, eu tava com a cabeça bem ruim, não conseguindo me concentrar em leituras, né? Mas eu consegui jogar um pouco de videogame. E eu tô jogando um jogo de uma franquia que eu amo de paixão. E se algum dia eu fizer vídeos de videogame aqui pra vocês, ou num outro canal, uma coisa que alguns de vocês já vieram até conversar comigo sobre, eu com certeza preciso fazer vídeos sobre essa franquia que é Yakuza. Yakuza, eu acho que ali atrás de Resident Evil é minha franquia favorita de jogos. Já conta com uma renca de títulos ali na sua saga. E no momento eu tô jogando o Yakuza 4. Eu joguei o Yakuza 0, o remake do 1, o remake do 2, o 3, que é um remaster lá do PlayStation 3, e o 4, que também é um remaster do PlayStation 3. O 4 ele tá bem interessante, e ele segue uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado nos outros jogos. O protagonista da série é um cara chamado Kiryu. Ele é basicamente um ex-Yakuza. Desde que a gente começa ali jogando os primeiros jogos mesmo, ele é um cara que está sempre tentando sair, ou então que ele está tentando limpar seu nome, alguma coisa nessa pegada. E não é diferente aqui no 4. Só que no 4, a diferença é que a gente joga com outros personagens também. É a primeira vez que a gente tem 4 protagonistas num jogo. A última vez que isso aconteceu foi lá no Yakuza 0. A gente teve o Kiryu e o Goro Majima como protagonistas. Eu tô falando um monte de nome aqui, vocês não estão entendendo nada, né? Mas eu vou dar sequência, se vocês tiverem interesse eu faço alguma coisa mais aprofundada disso depois. Mas a franquia Yakuza é muito interessante. Ela é cheia de coisas para fazer, cheia de minigames. O mapa dela, apesar de ser um mapa bem mais reduzido, é um mapa cheio de coisa pra fazer, então é muito fácil se perder no jogo. E mesmo sendo um jogo de PlayStation 3, sem ser remake, nada, só um remaster com os gráficos um pouquinho melhores, o jogo ainda se segura muito bem, surpreendentemente. Eu achei que ia ser um jogo da franquia que eu ia passar por ele cansado, sabe? Tipo, só jogando pra poder jogar logo os 5, os 6 e os que vierem depois. Mas não, tá me agradando bastante. Eu quero ver se eu zero ele agora no mês de abril e conto pra vocês depois o que eu achei. Mas bem, vamos agora falar sobre os lançamentos de quadrinhos, livros e mangás mais interessantes que a gente tem para o mês de abril. Na minha opinião, felizmente o mês de abril não tá tão pesado que nem o mês de março, porque março lançou muita coisa. Foi impressionante a quantidade de coisa bacana que lançou em março. Abril a gente vai ter coisas bacanas também, mas não tantas, então nossas carteiras agradecem. Em abril a gente vai ter o início da publicação de Spawn aqui no Brasil. Spawn é um personagem extremamente importante da cultura pop que ficou muito tempo sem publicações. E a Panini vai lançar 2 títulos de Spawn simultâneos. O Spawn Origins, que vai contar ali as primeiras histórias do personagem, quando foi lançado lá pela Image Comics. Então é realmente para quem está querendo pegar a história do Spawn desde o início. Mas também vai ter a coleção Spawn normal mesmo, que vai ser a partir do número 200 ou 300, alguma coisa assim. Mas que também é um excelente ponto de entrada, porque é uma edição que faz uma grande recapitulação de tudo o que aconteceu na história e na cronologia de Spawn até aquele momento, e começa a partir dali as novas histórias de Spawn. Então são 2 revistas excelentes para quem está querendo começar a ler o personagem. A gente vai ter o Diário de Meu Pai, de Jiro Taniguchi. Eu falei dele lá no vídeo de março, né?
mas ele acabou sendo adiado para abril, então eu tenho que repetir aqui. E sem sombra de dúvidas é um dos mangás que eu mais estou animado para esse ano. Jiro Taniguchi, apesar de eu ainda não ter feito nenhum vídeo sobre obras dele, é o meu mangaka favorito, porque ele consegue trazer uma profundidade muito grande e são histórias muito gostosas de ler, apesar de fazerem você refletir bastante. A gente vai ter um novo livro de Joe Nesbo. Joe Nesbo é um autor de thriller, de suspenses, muito famoso, e infelizmente ainda não li nada dele, mas ele está lançando aparentemente aqui um stand-alone chamado O Homem Ciumento. Parece ser uma história bem interessante, parece um livro um pouco mais fino também, o que ajuda demais, e provavelmente vai ser a minha porta de entrada para ler essas obras do autor. A gente vai ter também um livro de contos do Neil Gaiman, que é Neil Gaiman Histórias Selecionadas, que na minha opinião foi um trabalho de marketing um pouco mal feito. Porque esse livro aqui tá com uma cara de biografia, não tá com carinha de livro de contos, sabe? Mas Neil Gaiman é um cara extremamente aclamado, famoso, vale a pena aí quem já é fã dele dar uma conferida nesse livro daí, porque são histórias que o próprio Neil Gaiman selecionou. A gente vai ter um lançamento de fantasia que eu tô mega animado, porque eu já vi vários youtubers gringos falando sobre esse livro, que é A Cidade de Jade, que parece uma fantasia extremamente interessante, é uma trilogia também. Eu não sei tão aprofundadamente do que se trata e eu também não vou fazer muita questão de procurar, porque várias pessoas no qual eu já confio na opinião e compartilho de vários livros favoritados gostam dessa trilogia, então eu vou pegar esse livro aqui para ler com certeza. A gente vai ter a volta das publicações de Spy Family, agora em abril, com 2 títulos, um especial e depois a sequência com o número 12, se não me engano. E são mangás que eu gosto bastante. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, que não foi tão bem, mas foi um formato que eu testei umas coisas diferentes e eu vi que não dá tão certo. Mas, se você quiser dar uma chance para esse vídeo, vai lá, deixa um like e fala assim, olha, tô vindo aqui em 2024 ver esse vídeo e gostei ou não gostei, deixa lá nos comentários. Por último, nós vamos ter mais uma publicação de Junji Ito, que é Angústia. Angústia vai ser que nem foi o Conto de Terror da Mimi, é o Junji Ito ilustrando histórias de terror escrito por outro autor. E isso já deu muito certo, o Junji Ito já faz isso em outras obras. Acho que a mais famosa dele aqui no Brasil que ele fez isso foi Os Contos de Terror da Mimi, que saiu pela Dark Side. E agora a gente vai ter essa que se chama Angústia, saindo pela JBC. E eu tô muito animado com ela, né? O Junji Ito é sempre bom. E eu notei que esse ano eu ainda não li nenhum Junji Ito. Isso é quase um crime pra mim. Então em abril, até em homenagem ao meu aniversário e fazer coisas que eu quero, vou fazer a leitura de 1 ou 2 Junji Itos, pra alegrar aqui meu mês, né? Mas bem, gente, esse foi o nosso vídeo de resuminho do mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço imensas desculpas por ser o pior booktuber do mundo, né? Porque com essa quantidade de livros lidos, tá difícil, né? Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nós batemos 2.000 inscritos no mês de março também, que foi um marco que me deixou extremamente feliz. Nós já estamos com 2.115 inscritos no momento, e eu só tenho a agradecer vocês. Mas, gente, vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre a tag Sim Sim Sim. Foi o último vídeo que eu lancei, é uma tag muito bacana, bem divertida, bem alto astral também, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui, e até a próxima.